mostro a foto, sua primeira reação é um afastamento, uma negação com a cabeça, um shrug e uma microexpressão de medo. E você fala, eu não conheço essa pessoa. Você sabe o nome dessa pessoa. A gente sabe que você trabalha com ela há 10 anos. Você não falou o nome dela, o que já é um ponto, afastamento verbal. Você se afastou, afastamento corporal. Isso é linguagem corporal. Segundo as pesquisas do Edward T. Hall, quando eu me aproximo, eu concordo. Quando eu me afasto, eu nego. Quando você faz o estudo em comportamento criminal, psicologia criminal, você sabe que a pessoa manipuladora, ela não quer dar espaço para você pensar. Então é o cara que quer ligar, não manda mensagem, porque pela mensagem você lê, racionaliza e aí você responde. Então é o cara que ele quer te barrar. Quer te surpreender. Ele quer te surpreender. Desprezo. Essa expressão aqui é caracterizada pela contração lateral, é o desprezo. É aquela coisa, nossa, sua roupa tá tão bonita. Mas um fato curioso, na minha opinião, do vídeo da Maria do Rosário, eu espero que pessoas entendam aqui fato curioso científico, não é fato opinião pessoal, ela faz o sorriso do psicopata. O mentiroso ele se concentra mais na história e depois ele pensa nas outras coisas, por isso que ele é pego. O meu laudo ele é utilizado para embasar a tese e para gerar uma manipulação, se é que eu posso chamar de manipulação, né? Uma apelação para o júri. O Botox ele atrapalha muito a análise facial, mas como eu te falei, a gente tem o Scans, então são 6 canais. Meu convidado de hoje é o Vitor Santos, do canal Metaforando. Ele trabalha interpretando expressões faciais das pessoas, da Betina, da deputada Maria do Rosário, do governador João Dória, enfim, de várias pessoas e de casos também criminais, enfim, de acusados, de assassinos, de pessoas de modo geral. Ele trabalha fazendo essa interpretação e é isso que eu vou querer saber agora, como é que você faz. Maravilha. Baseado em quê? Vamos lá, baseado em estudos científicos, sempre, né? O protocolo que a gente utiliza de análise de linguagem corporal é o único protocolo científico, validado, né, de maneira científica, universalmente, que é o SCANS, o Six Channel Analysis. Então, basicamente, o que é? São 6 canais de linguagem corporal que a gente tem dentre a face, linguagem corporal, né, gestual, tassésica, a cinesiologia geral, tom de voz, estilo vocal. Nesses canais, a gente observa os pins. O que é um pin? Né? Vamos explicar. O pin é um ponto de interesse, point of interest. O pin é um momento ali no vídeo, né, uma janela de até 7 segundos, após um estímulo. Então imagina se estou conversando com você, estou te entrevistando, te interrogando. Gera um estímulo para você, né? Pega uma foto da vítima e você é suspeito de ter matado essa vítima. Aqui eu gerei um estímulo. Em até 7 segundos, o seu cérebro vai estar condicionado a responder de maneira não verbal, ou verbal também, a esse estímulo. Após 7 segundos, né, passando esse período de 7 segundos, o seu cérebro começa a te levar para outras áreas que você domina, então você vai conseguir dissimular com mais facilidade, fica difícil para eu trabalhar. Então nessa janela de 7 segundos entra o protocolo. Em 7 segundos eu vou observar ali sinais de discordância, então seu corpo vai discordar do que você está verbalizando. Então vamos supor, eu mostro a foto, sua primeira reação é um afastamento, uma negação com a cabeça, um shrug e uma microexpressão de medo. E você fala, eu não conheço essa pessoa. Você sabe o nome dessa pessoa. A gente sabe que você trabalha com ela há 10 anos. Você não falou o nome dela, o que já é um ponto, afastamento verbal. Você se afastou, afastamento corporal. Isso é linguagem corporal. Segundo as pesquisas do Edward T. Hall, quando eu me aproximo, eu concordo. Quando eu me afasto, eu nego. Então, uma negação corporal, uma negação com a cabeça e uma microexpressão de medo. Esses 4 pontos, em até 7 segundos, eu posso dizer que você dissimulou nesse momento. Basicamente, de maneira científica e resumida, é isso. E cada um desses sinais, né, negação, afastamento, é embasado por pesquisas científicas, né, são mais de 72 artigos, a gente tem que ler para ter essa formação. Então, basicamente é isso. Eu não sei não, mas você arranja namorada, porque eu ia morrer de medo de você. É a mesma há 5 anos, só assim. Só antes de eu me formar, entendeu? Não brigue com ela, então. Não, porque quer ver? não dá medo. Eu já estava aqui pensando, meu Deus, agora eu faço o quê? Já cocei o rosto, não posso mais coçar o rosto. Tomara que não dê mais nenhuma coceira. Tomara que eu não cruze os braços, que eu não sei o quê. Eu já estava tensa. Sabe o que dá briga em casa? Não, agora eu vou falar, isso eu acho que eu nunca falei. Ela tá parada assim, aí eu passo, volto. Vai lá, o que foi? Pode falar. Não aconteceu nada. Não, fala lá, vai lá. Não aconteceu nada. 4, 27, 25, raiva. Vai lá, fala o que aconteceu, vai lá. Ai, mas você é tão... Eu falo, não, cara, não precisa mentir. É só falar, eu tô vendo a raiva na sua cara. Ai, mas é muito difícil conviver com isso, com essa clareza, com essa transparência. É quase um adivinho, né? É. Nossa. Você praticamente adivinha a reação do outro, né? Pra gente é isso, né? Pra quem não é da sua especialidade. E tem um nome a sua especialidade? Eu sou perito técnico das expressões faciais, certificado como perito.
E você vai a processos, fóruns, júris? Trabalho em laudos periciais, não vou mais a tribunais hoje, isso por escolha pessoal, porque o que eu observei? Isso nunca me perguntaram, interessante essa pergunta. Eu fazia o laudo, né, gerava um laudo para o caso, ia lá até o local e ficava como técnico que fez aquele laudo. E podia ser questionado para responder o laudo, etc e tal. Quando eu começava a falar, o que acontecia? Qual era a primeira reação do júri ou do advogado contrário, né, da defesa ou da acusação? Olha, a idade desse garoto é um moleque, meu Deus, olha, quantos anos você tem, querido? 25, me desculpa, é um garoto, o que sabe da vida? E isso perdia crédito no meu laudo, na minha análise. Então eu assino o laudo hoje, ele é mandado, por exemplo, um trabalho que eu estou fazendo, esse laudo vai ser encaminhado para o Ministério Público, eu não tenho nada a ver com isso, não vou para audiência, não me exponho, né, fica muito mais tranquilo para mim. Eu fiquei pensando que você tinha desistido por causa da exposição. Não, isso porque é deve ser uma coisa complicada, um assassino não vai gostar, um ladrão desse de colarinho branco. Umas mensagens aí pode de e-mail ser, não é? complicadas. Mas eu acho que o que me pega mais é o crédito, porque no júri eu perco muito crédito pela aparência. E quantos anos você tem? 25 mesmo? 26. Agora tem 26. Muito mais velho, agora 26. Estamos aí. E como é que você inventou, esse garoto inventou de trabalhar com isso? Olha, o trabalho eu acho que meio que veio, né? Porque eu fui me formando, né? E formando em quê? Ixi, vamos voltar então. Isso há 10 anos atrás, 16 anos. 2009, tinha 16 anos. Segundo grau. Segundo grau, estava reprovando, estava repetindo de ano. Era o pior aluno da sala. Repeti de ano, engordei 25 quilos, meus pais tinham se separado, estava uma fase horrível. E aí era aquela coisa assim, né? O pai inventando mentira da mãe, a mãe inventando mentira do pai, os familiares vindo e manipulando a cabeça, e eu era o irmão mais novo, e meu irmão mais velho, meu irmão mais novo chorando, então eu tinha que cuidar dele no meio dessa muvuca toda. E ali assim, pô, em quem que eu vou confiar? Meu pai mete pau na minha mãe mete pau no meu pai, meus familiares só vêm pra falar mal um do outro, né, do outro lado da família. E meu irmão nisso tudo, assim, solto, eu falei, cara, eu preciso resolver alguma coisa aqui, como é que eu vou? Eu preciso ficar atento, né? Porque realmente a separação me pegou de surpresa. Porque eu sempre fui aquela criança, família doriana. Fim de semana com o pai, com a mãe, estamos aqui, nunca suspeitava que ia ter separação. A última coisa que passava na minha cabeça, né? E aí eu lembro que isso foi um ponto que me marcou bastante, eu passei a suspeitar muito das pessoas, eu já não confiava muito. Falei, bom, se eu não vi isso vindo, o que mais que eu não estou vendo, né? E nisso eu comecei, né, entrei em depressão, tive um aumento de peso bem grande, de 25 quilos em acho que 3, 4 meses, foi uma coisa bem rápida. E me aproximei de uma menina da sala, fiquei amigo dessa garota, naquele ano a gente ficou bem próximo, o que me ajudou bastante, porque eu desabava em cima dela, né? Desabava a emoção, não o peso, né? Senão ia matar, coitado. Né? Pois é. E aí eu me abria com ela e eu vi que ela estava bem próximo. E ali, com meu pseudo-inteligência de linguagem corporal, eu não estudava nada, eu falei, eu acho que ela tá me dando bola, né? E chegou no fim do ano, meu aniversário, ela falou, vamos fazer um aniversário, uma festa na sua casa, você tem piscina? Pô, animal, se ela tá me chamando para o aniversário, vou fazer, né? Aí eu fiz, ela falou, posso levar uma amiga? Eu falei, claro, pode. Conclusão, Leda. Ela chegou 2 horas atrasada e levou um cara. E passou o resto da festa no banheiro com esse cara. Aí eu falei, agora eu preciso entender o que as pessoas estão pensando, porque não tá dando certo, estou sendo muito enganado. Nesse mesmo ano lançou na Fox aquele seriado Lie to Me. Vocês já ouviram falar? Não. O protagonista, basicamente o que eu faço hoje é o que o protagonista fazia na série, na época, né? Então ele é um investigador, trabalha para o FBI, analisando casos com a linguagem corporal, etc e tal. E eu vi aquilo e falei, cara, é isso. Aí comecei ali, nossa, na época no Brasil não tinha formação nenhuma nisso, não tinha livros. O único livro que tinha traduzido era o Corpo Fala, do Pierre Will, do Tom Pakov. Comecei a ler fóruns, aí nisso foi passando os anos, fui fazendo curso em Cinesiologia Geral, Tassêsica, Comportamento Dissimulativo, Neurociência da Memória, fui me aprofundando. Em 2015 tive as primeiras formações pelo Paul Ekman Group, que é o único instituto que pode certificar alguém de maneira científica, tá, gente? O único instituto no mundo que certifica alguém como perito em expressões faciais. E ano passado ganhei o título de FACS Certified Coder, como perito facial mais jovem do Brasil, sendo admitido de primeira na prova. Que aqui no Brasil, dos 7 peritos, a grande maioria repetiu na primeira e tentou na segunda. Eu passei de primeira com uma nota acima de 80%. Então essa é a volta que deu. E aí os casos foram vindo, e nunca mais ninguém te enganou? Olha, essa é uma pergunta que nunca me fizeram. Se nunca mais ninguém me enganou, deixa eu ver se eu consigo lembrar um caso que eu posso contar também. E depois de toda essa formação, aí, sei lá, chega um prestador de serviço na sua casa e fala, o ar quebrou, você tem que comprar outro. Então, desde essas coisas até uma namorada, um amigo,
uma traição de um amigo ou de uma amiga? Ah, tem um caso interessante. Eu não posso citar nomes, mas eu posso falar o que aconteceu. Eu fui contratado para ministrar um serviço, não era um serviço judicial, ia fazer um serviço de curso, treinamento, workshop, palestra. E a empresa que me contratou estava com segundas intenções. Eles não queriam fraudar, não queriam me pagar, queriam que eu fizesse o evento e não pagasse. E eu tenho toda uma metodologia legal para me burlar disso, né? Então eu tenho os advogados, eu não faço nada sem contrato, nada. Só que aí o cliente insistia em me ver pessoalmente. Não, eu quero te ver pessoalmente, eu quero te ver pessoalmente. Falei, cara, o que esse cara está insistindo tanto? Quero ligar. E aí, assim, quando você faz o estudo em comportamento criminal, psicologia criminal, você sabe que a pessoa manipuladora, ela não quer dar espaço para você pensar. Então é o cara que quer ligar, não manda mensagem, porque pela mensagem você lê, racionaliza e aí você responde. Então é o cara que ele quer te barrar. Quer te surpreender. Ele quer te surpreender. E aquela coisa, não tem para onde você correr. Então eu e você aqui. Sim, fala sim. Sim. A pessoa vai lá e fala sim. Então eu falei, cara, extremamente manipulador, o cara ligava no meio da noite, mandava umas mensagens nada a ver. Ele sabia que eu namorava, ele namora há 5 anos. Pedia para amigas dele da empresa gravar áudio como se fosse caso. E aí eu falei, cara, tá muito estranho isso, muito esquisito. Eu falei, vamos encontrar pessoalmente com esse cara. Vamos ver qual que é dele. Sozinho? Aí, não. Isso é uma coisa que a gente tem em casa, né? Por exemplo, eu sou monitorado pelo meu irmão com uma escuta em áudio e vídeo e monitoramento por GPS na minha mochila. Então, assim, a gente se barra bem, né? Quanto a isso. Fui me encontrar com ele, a minha assessora foi junto comigo, e conversa vai, conversa vem. E ele começou a falar, não, a gente tem interesse enorme em trazer você para minha empresa, e o seu trabalho, desprezo. Essa expressão aqui é caracterizada pela contração lateral, é o desprezo. É aquela coisa, nossa, sua roupa tá tão bonita, gostei desse colar, só que quase não atrapalha. Mas basicamente eu comecei a observar um comportamento totalmente negativo. Falei, cara, tudo bem, esse cara não tem interesse nenhum no meu trabalho, ele não conseguia verbalizar, o seu trabalho é bom. Ele falava, o seu trabalho, você é uma pessoa que realmente, você vê o tanto de número que você tem. Você fala, é bom. Falei, ok, já percebi que ele não tem interesse. Falei, tudo bem então, cara, vamos fazer o seguinte, me passa segunda-feira o contrato, do jeito que você formulou, eu assino e a gente dá início da sequência, a gente dá continuidade aos trâmites. Maravilha, muito bom falar com você. Ele foi embora. Eu tinha mandado um contrato para a empresa dele assinar. Ele falou, bom, peguei aqui, assinei e me enviou, né? Me enviou de volta. Eu não tinha assinado nada. O contrato veio sem me avisar nada. Ele tinha alterado cláusulas. Então você vê o nível de picaretagem. Né? Só que eu já tinha cantado a bola antes. Falei, obviamente eu não vou assinar contrato nenhum, a gente não vai seguir com esse trabalho, mas eu não falei nada. Peguei, deixei ele assinar, deixei ele mandar, anexei como prova, anexei todas as mensagens de WhatsApp, que a gente tinha troca de e-mail, tudo como prova. Entrei em contato com um advogado e falei, ó, seguinte, o que a gente pode gerar aqui um e-mail para dar uma resposta para ele? Falar que eu não vou. Aí a gente gerou um e-mail, aí falamos sobre assédio moral, enfim, geramos um e-mail ameaçando ele se ele tentasse jogar um processo em cima da gente. Porque como não tinha nada legalizado, não tinha assinado contrato nem nada, era uma discussão formal. Oh, você pode? Posso. Foi isso. Enfim, esse cara nunca mais me procurou. Depois eu fui descobrir que a empresa dele, na verdade, estava falindo. E ele queria fazer um evento para animar a galera a vender mais, só que ia dar um calote em mim. Então, isso foi ali o mais próximo que eu tenho de referência agora de ter sido enganado. Porque assim, o cara entrou em contato no WhatsApp, pô, Vitor, beleza, cara, vamos sim. Aí você vai pra lá, faz suas coisinhas. Puta, o cara mandando mensagem de novo, beleza, cara, vamos conversar. E a hora que eu vi o cara tava ligando, mandando mensagem me dando, eu falei, peraí, parou. O que eu não dei atenção até agora? Falei, o que eu tô negligenciando, cara? Aí eu olhei e falei, não, vamos dar atenção direta pra esse cara agora. E aí ali eu barrei antes de se complicar mais, né? O que eu tive foi estresse, né? Só o estresse mesmo. No caso, por exemplo, da Maria do Rosário, que é uma deputada que está muito em evidência, porque foi a deputada que processou o Danilo foi condenado, é uma deputada que já brigou com o Bolsonaro, ela está toda hora com o dedo em riste na frente do presidente da Câmara, ela é uma pessoa assim, digamos, agitada, né? Então, que agitada, acho que ela não dá processo. Não dá, pode falar. Até no YouTube pode falar tranquilo. Não é agitada. Então, você fez uma análise dela. Fiz uma análise da Maria do Rosário. A gente vai passar um trechinho aqui, né? Vamos ver. Isabel do Prado, da 5ª Vara Criminal de São Paulo, no crime de injúria. Ao falar da condenação de Danilo Gentili, Maria do Rosário faz um tipo de expressão curiosa. O que é aquilo ali? É felicidade? Raiva? E o que você conclui nessa? Da análise dela, o que eu consigo observar é o seguinte, ela tem uma linguagem corporal de superioridade, quando ela está falando ali da condenação do Danilo,
E ele é bem curioso que ela está usando termos muito formais, né? Olha, não podemos fazer isso, não podemos... E ela faz uma pseudo-indução. Isso no marketing é chamado de call to action. Quando você pede para a sua audiência, para o seu público tomar uma ação. Ela fala, olha, nós não podemos deixar que façam isso com o governo. Nós não podemos deixar que façam isso com nós, pessoas. Assim, ela embute os outros no meio. Exatamente. Fala, ó, gente, se revoltem também, por favor. Assim, indiretamente, é um call to action, é uma chamada para ação de maneira ativa para gerar ódio. Então, assim... não estou gerando opiniões políticas aqui, tá, pessoal? Só deixando bem claro. Mas a escolha de palavras dela, basicamente, é para incluir todo o público dela e movimentar eles a atacar de maneira ativa Danilo Gentili por meio de comentário, né? Enfim. E na linguagem corporal dela, né, não só na paraverbal, a gente consegue observar o sorriso, né, o dumping delight, que é o sorriso do mentiroso. O que é o sorriso do mentiroso? Quando eu estou contando uma história e eu sinto que eu estou conseguindo te enganar, geralmente eu posso me sentir muito bem por isso. Isso é um deleite, é um prazer. E aí eu faço uma contração facial momentânea aqui nesse músculo conhecido como zigomático maior. Uma microexpressão facial de felicidade. Basicamente isso daqui. E ela faz acho que pelo menos 3 ou 4 sorrisos pontuados quando ela fala, olha, mas eu não desejo mal, eu não quero nada. Então, a gente vê o extremo oposto. Tipo, nossa, tá dando tão certo, tá tão prazeroso que eu não consigo me segurar, eu preciso... aí tem a compressão labial, para não mostrar isso. Mas o fato curioso, na minha opinião, do vídeo da Maria do Rosário, eu espero que pessoas entendam aqui, fato curioso científico, não é fato opinião pessoal, ela faz o sorriso do psicopata. E o que é o sorriso do psicopata? É uma configuração facial que não utiliza o AU12, né, o músculo zigomático maior, mas sim o AU13, que é o levator angulizoris, que ao invés de fazer o sorriso, né, o sorriso que a gente tem, que é o sorriso, esse sorriso aqui, a gente faz o sorriso do psicopata, que é uma microcontração. E ela faz pelo menos 3 sorrisos do psicopata. Por que sorriso do psicopata? Porque esse tipo de configuração facial ocorre em 80% em pessoas com transtornos antissociais. Então, Ted Bundy, Charles Manson, todos com o sorriso do psicopata. E ela também faz. Então, não sei se ela é psicopata, mas se não tem, tem a documentação assinada. Tá aí. E a Betina? A Betina também foi um vídeo... Muito visto, Betina foi muito comentada, ainda, né? Toda hora alguém cita a Betina. A mulher que ganhou 1 milhão e 42, né? 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. De patrimônio acumulado. Em 3 anos, né? Em 3 anos, uma garota linda. Foi. A Betina, a gente consegue observar ali na análise dela, eu não fiz a análise do comercial, né? Porque ali ela está com o texto decorado, ela falou aquele texto várias e várias vezes, não ia ter nada que mostrasse ali, né? Porém, ela foi entrevistada e uma das perguntas que foi bem contundente foi, você ganhou mesmo isso que você está falando? Dos meios que você está falando? E nesse momento que foi o momento que eu fiz o vídeo, a gente consegue ver uma linguagem corporal de negação. Então, por exemplo, ela está falando, olha... Eu vi a linha de base dela, né? A linha de base basicamente é o comportamento padrão da pessoa quando ela está falando a verdade. Olha, eu vi vários memes sobre mim, fizeram um meme meu da Betina assim, e eu vi pelo menos 1 milhão de memes. Então ela sempre com o dedinho indicador, né, de cima para baixo, e levando o volume vocal e se aproximando do que ela está falando, quando ela tem certeza, quando ela tem convicção. Não, porque eu já trabalhei como garçonete, eu já trabalhei como modelo, e é verdade isso, hein, gente? E eu já não sei o quê, então a gente tem esse comportamento padrão quando ela está falando a verdade. E a hora que vem essa pergunta, mas se você ganhou mesmo esse dinheiro pelos métodos que você está falando? Sim, inclusive, tudo pela empíricos. Afastamento, eu mudo meu display de indicador para polegar, de cima para baixo para horizontal, a minha voz cai, ao invés de ficar enfática, e eu não faço mais o avanço, eu faço o afastamento corporal. Então a gente tem uma linguagem corporal dissimulativa. Ah, Vitor, então quer dizer que ela não ganhou? Pode ser que tenha ganhado, mas pode ser que talvez não foram por esses métodos que ela está falando aí, né? Porque ali é bem pontuado. É a hora que ela é questionada sobre a metodologia que ela clama ter utilizado para ganhar o dinheiro, e a gente vê essa quebra da linha de base. Que loucura isso. Isso é genial, né? É doido. Porque é muito doido. Você pode analisar os políticos todos, né? Você já analisou os políticos? Eu fiz o... Quer dizer, considerando que a Maria do Rosário também é uma, mas estou pensando, políticos que acabaram de assumir, que são novos de mandato. Não, acho que pessoal novo, eu não analisei ninguém. Eu analisei recentemente... não analisei o Bolsonaro, analisei a garota que deu aquela polêmica, que falou que tinha recusado o abraço dele e tal, mas depois foi desmentido. E ela abraçou, como é que foi aquela história? Basicamente a mídia clamou que a garota estava desconfortável. Jornal deu, os outros replicaram. Replicaram, exatamente. O que acontece? A gente consegue ver no vídeo, o Bolsonaro se projeta para ela e faz um gesto aberto.
E aí ela pega e faz uma negação com a cabeça e se afasta. E o que a mídia entendeu, né? O que foi divulgado, como você bem pontuou, por um jornal e replicado. A menina estava desconfortável, então ela recusou de maneira ativa por estar se sentindo mal com o Bolsonaro. E aí eu faço análise no vídeo, e aí a gente vê o extremo oposto. Ela faz várias expressões de felicidade, inclusive a negação que ela faz, ela segura a risada. Ela faz a contração do AO12, isso no tempo de uma emoção, que é até 1,5 segundos, é isso que é o tempo máximo de uma emoção, na face, e depois ela aperta a boca para não dar risada. Então ela faz... Quer dizer, emoção positiva. Felicidade é uma emoção positiva e não negativa. Quando o Bolsonaro entra na sala, ela faz vários displays de felicidade. Olha para ele, olha para o outro lado, aí ele chega perto, ela pega, se contorce, isso é um sinal de vergonha, então estava envergonhada. E depois foi desmentido, uma entrevista feita com essa garota e com a mãe dela. Ela disse que o Bolsonaro perguntou alguma coisa assim, você torce pro Palmeiras? E ela falou, não, Flamengo. Por isso que ela, não. E aí, mas teve esse sorriso, para você ver como não foi, ela não estava se sentindo negativa em relação à figura do Bolsonaro. Eu pesquisando sobre você, eu já vejo que a diferença entre microexpressões faciais e que são 7 as expressões faciais universais. São 7 emoções. A gente 7 emoções. A gente tem mais de 10 mil expressões faciais. Expressões faciais são universais e são mais de 10 mil. Isso. E 7 emoções universais são... cada emoção tem um número de variáveis, né? Mas são 7 básicas. São 7 emoções primárias. Primário, raiva... Só lembrar daquele filme Divertidamente. O elenco, raiva, felicidade, tristeza, nojo e medo. Aí tem surpresa e desprezo. Né? E essas 7 emoções, elas são universais. Essa pesquisa foi comprovada no fim da década de 60 pelo Paul Ekman e Wallace Friesen, que se acreditava o oposto, que a gente tem a herança cultural, né? Então a expressão do japonês nunca vai ser a mesma expressão do brasileiro, nunca vai ser a mesma expressão do americano. Essa foi a primeira teoria. E o pesquisador Paul Ekman abriu a pesquisa dele para comprovar isso. Ele fala, não, realmente, a emoção ela é cultural, a expressão. E ele começou a descobrir o oposto. Então ele fez entrevistas, contando de maneira rápida, em todo o território americano, depois no Brasil, Chile, Espanha, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Ele constatava que quando as pessoas expressavam as emoções, ali no curto espaço de tempo, raiva, felicidade, tristeza, medo, nojo, desprezo, surpresa, eram os mesmos músculos que se ativavam, os mesmos. E aí a principal crítica foi, tudo bem, mas você observou países que sofreram ocidentalização. Já viram filmes, já viram novela, rádio, já leram a descrição de um sorriso em um livro. Você está analisando países que já têm essa informação, então culturalmente eles aprenderam ao longo dos anos. O Paul Ekman foi numa tribo primitiva no fim da década de 60, Papua Nova Guiné, lá na Oceania. Estudou por 3 anos uma tribo que nunca tinha tido contato com o homem branco, por 3 anos registrando eles. E é isso, essa pesquisa tem relatos na internet, você pode ver o artigo científico, pode ver as fotos desse artigo, ou pode comprar os livros também, Unmasking the Face, que é o livro só dessa pesquisa, e você consegue observar que a musculatura utilizada pelos membros da tribo Fore, lá em Papua Nova Guiné, a musculatura é a mesma quando eles fazem felicidade, quando eles fazem tristeza. Então, quando um javali lá da tribo morria e eles iam festejar para aquele banquete, eles faziam o que a gente chama de sorriso, que é a contração do AO12 mais 6. Quando morria um membro jovem da tribo, eles faziam o que a gente chama de tristeza, que é a contração aqui no AO1, 15, 17. E aí assim, fechando, no começo da década de 70, abrindo a década de 70, fechando essa ideia cientificamente de que as expressões faciais emocionais são universais, quer você seja um membro de uma tribo primitiva, ou um japonês, brasileiro, americano. Não importa de onde você é. Agora tem muito erro em analisar a face, porque nem toda a face é emocional. Pensa assim, a gente tem uma variação de mais de 10 mil expressões faciais, apenas 1/3 é emocional. Então a gente tem uma parcela pequena, tem muita gente que tem erro em entender o que é uma emoção. Vitor, a pessoa fez assim, quer dizer que ela está surpresa. Não, porque a gente tem o tempo da contração. Primeiro que uma contração emocional na face, ela tem uma latência de 1,5 segundos. Passou de 1,5 segundos, essa emoção pode ser posada, pode ser falsa. Tem aquele caso da pessoa que finge que está surpresa. Nossa, eu tô chocada! Meu Deus, tô passada. Luciana Gimenez, E a gente tem a contração muscular, O que acontece? Uma emoção, ela surge primeiro em intensidade A, de nível de intensidade muscular, B, C e volta para BA. Isso é uma contração muscular gradual. E o que ocorre justamente em emoções falsas é o oposto, é aquela contração brusca. Nossa, adorei muito, muito. E se desfaz rápido. E essa contração brusca também é feita de maneira consciente. Então, não é uma emoção também. E por último tem as combinações. A pessoa fala que está feliz e aí tem aquele famoso sorriso de nojinho, já deve ter visto. Adorei. Nossa, muito bom. E essa unidade aqui é do nojo e não da felicidade. A pessoa está escondendo o nojo com uma máscara social de sorriso.
Então tem que saber analisar. Nossa, eu tinha vontade de andar com você por todos os meus relacionamentos. Todos os meus encontros sociais. Falar, vem comigo, Vitor. Então, me conta dessas pessoas. Então, eu adoro desmascarar os outros. Jura? Ah, topa. Demorou. Vai ter que filmar, tem que gravar. Vamos gravar. Só não ser processado, né? Não quero nem usar. Quero tá. só saber. Maravilha, vamos lá. Ah, meu Deus. E no caso daquele aí, vamos falar de um caso grave, sério. Quer dizer, não que os outros casos não sejam Maria do Rosário, Betina e tal. Mas eu quero falar de um caso que eu anotei aqui para falar, que é um pastor do Espírito Santo, que é um caso de polícia, né? Pastor Jorge Alves, esse caso é um caso muito sério. Você prestou uma consultoria para esse caso, o que eu não posso comentar nada da consultoria, eu comentei as partes que eu podia falar no vídeo que está no YouTube também. Basicamente o que acontece no pastor Jorge, né? Ele era pastor na época e ele foi, primeiramente ele não foi nem acusado, primeiramente ele foi a público, desabafar, chorar, dizer que ele estava muito triste porque os dois filhos dele, um filho era biológico e o outro ele era padrasto do garoto, morreram no incêndio, né? Essa foi a primeira matéria, né? 2 crianças, 2 meninos morrem no incêndio, sob circunstâncias suspeitas, e até então podia ser qualquer pessoa. O pastor mesmo dizia que ele era um homem muito visado, etc e tal, e aí criou-se essa dúvida, né? Mas será que não é o cara? Eu fiz uma análise. Além dos vários comportamentos que ele demonstra ali, de maneira discordante do que ele está verbalizando, a gente vê uns pontos muito críticos. Por exemplo, ele vai falar que as crianças, ele vai contar a rotina, né? Então ele começa lá. Como é que foi esse dia, né? Para mostrar que eu não sou suspeito, que eu não tenho culpa no cartório. Eu e meus filhos, primeiro a gente acordou às 7h10, fomos no parque, um dia maravilhoso, estava lindo. Depois, almoço, fomos no shopping. Eu lembro que ainda o mais velho pediu um sorvete de morango, baunilha, o mais novo e o mais velho de morango. Depois fomos no cinema, saímos do cinema, estava uma tarde maravilhosa, aproveitamos a paisagem para rezar. A narrativa linear, segundo a metodologia SCAN, Scientific Content Analysis, não o SCAN que eu comentei, o SCAN da Avnon Sapir, ele mostra, né, com estudos científicos, que quando a narrativa é muito linear, ela começa em A, vai para B, vai para C, ela está sendo majoritariamente manipulada. Porque um relato emocional, ele tende a ser espontâneo e pontual. Eu vou falar do ponto que mais me marcou emocionalmente. Uma prova disso é, por exemplo, você sai do cinema, a pessoa fala, pô, e o filme? Cara, muito bom, tem uma cena, mas meu, que cena linda, que o negócio lá e tal, e tal, e tal. Você vai para aquela primeira cena. Eu vi o Vingadores agora, meu amigo perguntou, eu falei, cara, tem uma cena do Capitão América, eu já fui direto pra cena. O cara começa, não, aí tem o crédito inicial, sobe o nome lá do produtor, russo lá primeiro, aí sobe o segundo. Manipulado, né? Assim, eu sempre preciso de mais critérios, mas majoritariamente, possivelmente sendo manipulado. A emoção te leva para outro caminho. Sim, você vai diferente da mentira, sim, né? A mentira você vai tentar sempre manter a história. O mentiroso ele se concentra mais na história e depois ele pensa nas outras coisas, por isso que ele é pego. E ele vai falar, por exemplo, assim, aí a jornalista pergunta assim para ele, mas como foi na casa de vocês, o que vocês estavam fazendo? Não, meus filhos eles estavam dormindo, aí eu levei o mais velho para o banho. Esse aqui é o AD39, né? A manipulação labial, a lubrificação labial, que pode estar associado a um sinal de tensão sexual. Por quê? Porque na sequência de fazer essa lubrificação labial, ele faz um micro sorriso. Não, eu levei o mais velho para o banho, e aí o mais novo ficou na sala, e quando eu terminei com o mais velho, olha o termo, quando eu terminei com o mais velho, terminou o quê? Isso é um afastamento verbal, é um termo ambíguo e possivelmente ali um ato falho. Terminei o abuso sexual com o mais velho. E aí eu fui pro mais novo, entendeu? E aí, dentre várias inconsistências no caso, eu fiz um criminal profiling desse cara, né, que foi bem curioso, porque assim, eu pesquisei as pregações dele, falei, vamos ver o que esse cara, né, qual é a dele, o que ele prega. E cara, toda pregação dele, ele fazia um comentário, uma menção, uma referência a abuso sexual, pedofilia. Então ele sempre estava lá, não, porque você tem que perdoar, tá? Inclusive isso aí tá no vídeo, né? Ele está lá numa pregação, você tem que perdoar, você vê o cara que te rouba, o assaltante, você tem que perdoar, um político que você tem que perdoar. Um exemplo, você está andando na rua, e você está num parque e você vê atrás de uma mata alta, assim, de uma árvore, um homem adulto com uma criança, ele e a criança estão tendo relações, estão trocando carícias, você não pode julgar, você tem que perdoar esse cara. Ali ele está falando dele. E no vídeo eu fui além, eu falei assim, olha, eu acho, possivelmente, dois fatos aqui eu acho que se encaixam. Primeiro, qualquer estuprador em série, assassino em série, ele começa com, a gente chama de ensaio, né? A primeira até a segunda vítima geralmente é ensaio. Na terceira que ele consolida o padrão. Então eu falei, provavelmente ele teve um ensaio. E nisso, na época, pesquisando sobre ele, eu descobri que a filha dele havia morrido, a primeira filha dele de 6 meses, recém-nascida. E eu falei assim, olha, pode ser que
pode ser que, porque morreu de hemorragia interna, horror. no intestino. E pode ser que ele tenha penetrado ela, né? Era um ensaio, porque o ensaio geralmente ocorre com velhos ou com crianças em fase muito jovem mesmo. Que é aquela coisa, eu não quero resistência, eu quero treinar, quero só treinar mesmo, né? Falei, pode ser um ensaio, e se for um ensaio e realmente for um estuprador em série, porque aí seriam 3, né? A filhinha e os 2. E se ele for um estuprador em série, muito potencialmente ele foi abusado na infância. Então, isso aí eu gerei no vídeo e deixei, né? Em fevereiro eu estava em Manaus, ministrando um curso, e uma pediatra que estava fazendo meu curso falou, parabéns, você acertou. Falei, acertei no quê? Na audiência dele, na audiência pública, é perguntado para ele se ele é abusado, isso está no YouTube, ele fala que foi abusado na infância, e não entendi se fizeram uma exumação ou se houve uma confissão por parte dele, mas basicamente obtiveram a informação de que ele abusou da filha, da primeira filha mesmo. Com 6 meses. 6 meses. Ai, me dá até dor na coluna, não sei o que isso significa. E essa é a minha rotina. Dá uma dor. E aí eu pego vários casos assim, estou trabalhando inclusive num caso bem pesado de abuso sexual infantil, e é isso aí. E a gente vê cada coisa. Se eu falar pra você uma coisa, se você vê um homem de 40 anos contando que tomou banho com a filha e ele não fez nada, e você vê o sorriso naquele cara, você tem que se controlar muito para saber separar as coisas. Então, Nossa, deve ser difícil mesmo. Tenso. E dá vontade até de, sei lá, de atacar uma pessoa dessa. Eu acho que se acostuma, porque eu penso mais no bem que eu posso gerar, no bem que eu posso fazer, Claro. gerando um laudo positivo. No caso desse, claro, cientificamente, eu sempre falo isso, né? Eu vou analisar. Pode ser que o meu laudo não sirva, como já aconteceu. Já aconteceu das pessoas me pedirem um laudo, eu gerar o laudo e falar, não favorece você. A sua cliente, ela está aqui com 77%, 78% de potencial de dissimulação. Ok, Vitor, obrigado. O meu laudo não foi usado. Então, assim, acontece. Mas você falou a verdade. Sim, eu falei o que eu seu observei. compromisso é com a verdade. Gera o meu protocolo, meu compromisso é com a verdade, e o que tiver no protocolo é o que eu estudei, o que eu me formei para falar, eu vou informar a pessoa. Eu não vou falar nada além disso. Primeiro porque os danos que podem ser causados por minha conta são sem fim, e segundo a reputação, né? Não posso marcar o meu nome com nada. Mas é isso. Esse advogado, por exemplo, desculpa, para o qual você fez um laudo que ele falou que não favorecia a cliente dele, Sim. porque 77% da possibilidade era que ela estava dissimulando, tem o outro lado, o lado da justiça, usar os seus laudos. Como é que a justiça recebe esses laudos que você faz? Ele entra como um trabalho de perito, né? Não entra como prova, não entra nem substancial. Um perito criminal, né? Não, como perito criminal, exatamente. E aí ele vai para embasar a tese. Então ele é apenas utilizado Pode ser da defesa ou... defesa da acusação. Então, assim, basicamente, o meu laudo ele é utilizado para embasar a tese e para gerar uma manipulação, se é que eu posso chamar de manipulação, né? Uma apelação para o júri. Né? Então, ele vai servir como um elemento da narrativa do advogado, tanto de defesa quanto de acusação. Mas ele também pode servir como uma ferramenta, eu estou com a sensação, no interrogatório. Sim, sim. Né? Porque ele te dá uma informação Sim. que você pode, no interrogatório, utilizar. Né? Isso no Brasil não é oficializado ainda, Lida. Em Portugal a gente já tem oficialização da utilização de peritos faciais e peritos em linguagem corporal pelo protocolo SCANS no sistema prisional. E na Espanha, a Behavioral Law, que é a polícia científica, também faz utilização do protocolo SCANS, e no Reino Unido a gente tem a EIA, a Emotional Intelligence Academy. No Brasil não é oficializado. Eu acho que, na minha opinião pessoal, uma besteira, porque a gente tem os artigos científicos comprovando a eficácia do método, e em troca muitos advogados utilizam, não só advogados, o sistema judiciário muitas vezes utiliza o polígrafo. E o polígrafo tem uma taxa de precisão de 79%. E o método facial? 89%. 86% e 89%. E as coisas, os inimigos do observador ou do cientista facial, tipo Botox? Que hoje em dia tem assim, Botox, preenchimento, não sei o que lá, bota um fio de ouro. Tem tantas possibilidades, né, de mudar. Tem tudo. Tem a plástica também, né? A pessoa não fica com... E tem cacuete. Tem cacuete. Isso tudo entra na linha de base, tanto o Botox quanto o cacuete. Né? Por isso que a gente tem que fazer uma análise primeiro da pessoa falando a verdade, para eu ter o padrão dela, para observar com esse desvio da curva, né? Quando que ela sai da curva dela. Botox, tá? Basicamente o Botox ele atrapalha muito a análise facial, mas como eu te falei, a gente tem o SCANS, então são 6 canais. A facial pode ficar comprometida. Eu ainda tenho mais 5 para avaliar ali o comportamento dela. Corpo, mãos, verbal, fisiologia dela, alteração no fluxo cardiorrespiratório. Por que eu falo pode? Porque tem como analisar a expressão facial
com Botox, galera. Ah, é? Tem. Muita gente fica em dúvida, mas Vitor, não move. Sim, mas o que acontece? Geralmente, pelo menos nos casos que eu trabalhei, que havia Botox, o Botox ele era regional. Eu nunca analisei um caso que a pessoa tinha Botox na cara inteira. Ah, não tem. Eu nunca vi. Em geral você coloca aqui. Ou face superior ou face inferior. A sobrancelha, que às vezes você parece a Nossa, Cruella dos Dálmatas. todo Uma vez eu esticado. botei e o Duda falou que eu parecia a Cruella dos Dálmatas. Ixi, Maria. É estranho. Fiquei meio assim, espantada. Esticadão, né? É. Mas o que acontece? A gente tem as combinações de uma emoção. Então, por exemplo, eu estou dizendo para você que eu estou tranquilo nessa situação, eu não estou com medo, eu estou calmo, eu estou relaxado, estou confortável. E realmente a minha parte superior, minha testa, vamos supor que tem Botox, ela não se mexe. Então você não vai ver uma das prototipagens do medo, que é o 1, 2 e 5, que seria isso daqui. Eu estou tranquilo, você não vai ver essa movimentação. Porém, uma das unidades de ação que Você você não vai ativa no falar com a medo- sobrancelha, né? Não vou falar com a E a sobrancelha. sobrancelha fala, né? Pra caramba, nossa. E fala e desmente muito mentiroso, sabia? É mesmo? O cara quer enfatizar uma coisa, ele usa o marca-texto, né? Toda hora ele vai falar, olha, eu gostei muito do seu trabalho, toda hora. Pô, cara, o que é? Não pode falar, não precisa fazer média, não. Mas, inclusive, já falei isso uma vez, estava bêbado, deu uma puta briga. Nossa, o cara veio falar que era meu fã. Depois eu conto essa história. Puta discussão. Tá, mas vamos no Botox, mas eu quero essa história depois, tá? Vou falar. Aí no Botox, né, a unidade de ação 20, né, o risórios, face inferior, ali o Botox não estará presente, na maioria das vezes, pelo menos nos casos que eu trabalhei. Sim, preenchimento Você aqui. vai ver- Essa área aqui é de preenchimento. Pode ser que tenha aqui ou aqui. Eu nunca vi nos dois. Eu já vi em cima e já vi embaixo. Ah, é Botox aqui? Aqui na lateral do orbiculares mesmo, pra não ficar o bigodinho chinês. Tá. E a pessoa tá lá, não, eu tô tranquilo, aqui não se mexe, você vê. Isso é uma microexpressão de medo. É um sinal A de uma microexpressão de medo. Então tem combinações, né? E o Botox nem sempre vem até aqui na raiz do cabelo, né? Às vezes ele vem até aqui, muito próximo. Ele né? é muito aqui, Muito né? aqui, Nesse triângulo na região, aqui. a região glabelar aqui. É aqui, assim. Então você pode observar as contrações, né, as outras combinações da intensidade emocional e tem os programas emocionais. Então imagina que eu estou falando para você que eu estou tranquilo, estou calmo, eu estou tranquilo, sem problema nenhum. E pode perguntar o que você quiser que a gente vai falar e minha voz fica mais fina, mais alta, mas eu tô calmo, eu tô tranquilo, tô gaguejando, mas eu tô calmo. Então eu tô com Botox na cara, mas eu tenho outras pistas, a pista vocal, a pista corporal, fluxo cardiorrespiratório alterado. Então a gente tem ali mais 5 canais para observar esses mentirosos de plantão. E agora me conta a história que deu o maior problema. Nossa, foi. É um cacuete. Cacoete, ele entra como linha de base. E Né? tem gente que fala que faz assim, né? Uma Tem. coisa assim. Não, e tem muitas coisas, por exemplo, O não que só... quer dizer isso, Ah, assim? Bom, aí pode ser um cacoete, como você bem pontuou, mas o shrug, né, esse dar de ombros, tanto de maneira unilateral quanto bilateral, ele é um indicador de incongruência. Se ele tiver encaixado ali em 7 segundos, com mais outros sinais, ele é um indicador de incongruência. É mais utilizado, não sei por que ele é mais utilizado na América do Norte do que no Brasil, não sei por quê. Eu observo isso muito em casos que eu pego para analisar para o canal lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Clinton. Eu não tive relações sexuais com aquela mulher. Ombro. O Trump, ou por exemplo... E o Trump? Ixi, o Trump é complicado falar do Trump, viu? O pessoal, é difícil separar o que é ciência e o que é opinião pessoal. O Trump, ele tem uma linguagem corporal de dominação, assim, a todo instante, e ela é consciente. Na maioria das vezes, ela é forçada. Um exemplo disso, acho que é o aperto de mão. Eu fiz um vídeo falando dele. E ele pega o aperto de mão e fica horas, não é isso? Ele faz todos os sinais possíveis de dominação, ele expressa no aperto de mão. Então, é de cima para baixo, né? O primeiro ponto. Ele aperta e puxa, torce, isso é todo sinal de dominação. Coloca a mão no cotovelo e encaixa o ombro dele na frente. É praticamente um jiu-jitsu. Né? Caramba! Isso é tudo para demonstrar superioridade. Então, tampar. Estou mostrando que eu quero esconder você porque você está atrás de mim, você responde a mim. Eu pego no seu ombro para mostrar até onde é o seu limite, você está só até aqui. E eu torço para baixo para você ficar com a palma para cima, que você é o pedinte e eu sou o mandante. Então é todos os sinais possíveis que tem de dominação ele faz. Isso não é de maneira inconsciente jamais. Porque tudo que é gestual, é tudo que está associado do pescoço para baixo, é cultural e consciente. Eu sei onde minha mão está indo, a maioria das vezes. E a história do... né? Bom, vamos lá. A tal história, conte. É hora de passar vergonha agora.
Eu aprendi com o tempo que a gente não fala o que as pessoas estão sentindo. Hoje eu sei que eu não falo mais. Eu não falo, isso é só quando eu quero aloprar muito, eu quero brincar. Há verdades que não devem ser ditas? Não, muito, na maioria das vezes. Em Minas Gerais, a minha mãe falava muito isso pra mim. Em Minas se fala muito isso. Porque mineiro é cauteloso, né? Mineiro, em Brasília o pessoal também é muito quieto. Goiânia o pessoal também é muito... Goiânia é muito parecido com mineiro, eu acho. Tinha muita mineira quando eu fui pra Goiânia, bastante. E fica uma coisa, há verdades que não devem ser ditas, porque aí vai dar confusão, né? E eu concordo, assino embaixo com a sua mãe, sábia, muito sábia. Bom, resumidamente, o que aconteceu? Teve uma festa, né, lá na minha cidade, fomos amigos e... Sua cidade é? Eu sou de Rio Claro. Rio Claro. Interior de São Paulo, lá de Piracicaba. E aí, assim, eu estou relativamente famoso, né, acho a palavra tão mas enfim. Ô, Vitor, beleza? Ô, e aí, cara? Ô, beleza? Ô, tudo bem e tal. Cumprimento vai, cumprimento vem. Sentou um cara na nossa mesa. Ô, cara, sou muito seu fã. E eu já tava meio gorosado. Falei, cara, que vídeo meu você gosta? Só pra eu saber. Aí eu já entro no modo, estou te investigando. Já, quando eu dou essa abaixada aqui, minha namorada fala assim, ela abaixa e fala, não, sai pra lá. Porque eu não sei porquê, mas eu acho que isso é um hábito. É um cacuete meu. Eu tô quieto. Se eu fizer assim com alguma coisa, eu tô observando. Aí eu cutuco, geralmente falo assim, tá vendo aquele casal? A menina não tá suportando ficar com o cara, ó o nojo que ela tá fazendo pra ele, ó. Mas eu dei essa baixada assim e falei pra ele, qual vídeo meu você gosta, querido, por favor? Cara, afastamento, ombro levantado, medo, pego de surpresa. Até então podia ser porque ele não esperava essa pergunta, não tinha nada negativo. Neutro. Analisando até então neutro. Cara, teve aquele vídeo que você fez analisando os atores da Globo. Cara, então, esse é um vídeo. Ele não conseguia verbalizar. Bom, ruim, eu gostei, né? Nenhuma palavra de cunho direto. Eu gostei desse vídeo. Eu falei, você gostou? Cara, é só você ver quantas visualizações pegou. Esse vídeo tá o quê? Com 1 milhão? Né? Virou o pessoal da mesa. Então, buscando a aprovação de terceiros. Eu não aguentei, Leda. Falei, amigo, toquinho pra você, cara. Não precisa vir fazer média comigo, não, cara. Eu tô vendo a sua linguagem corporal. Você fez a U2014, você tá fazendo desprezo pra mim, cara. Maneira no lateral aqui, ó. Negação com a cabeça, afastamento corporal, nojo. Você não tá gostando, você não gosta nem um pouco do meu canal, cara. Não precisa fazer média comigo, não, tá? Pode ir embora. Porque não sei o quê. Porque eu vou falar mesmo. Você se acha muito, você é muito arrogante. O cara quis discutir só confirmou a minha tese, você percebeu? Percebi, claro. Bêbado é uma porcaria, né? Vai, você é um merda mesmo. Aí foi. E eu nunca contei isso pra ninguém. Mas foi muito bom, né? Pelo menos você se livrou dele. Tá lá. Agora, se tiver num jantar, por exemplo, eu tô adorando essa história. Tô quase perguntando a você como é que faz pra estudar isso. Porque quando você está num lugar chato, quando você está com pessoas que você realmente não morre de amores, ou a situação é ruim, é bom você analisar os outros. Você vai pensando num restaurante. Tem aquele casal que janta junto, não troca uma palavra. Não troca uma palavra. Aí você tá lá de bobeira esperando seus amigos que estão atrasados. Aí você fica olhando para aquele casal, eu fico analisando, sem conhecimento nenhum. Eu invento uma historinha na hora. Nossa, mas o ser humano, você falou uma coisa legal, o ser humano, intuitivamente, ele cria ferramentas na cabeça para analisar, isso é intuitivo. Eu crio, imediatamente eu invento uma historinha. Já pegou alguma coisa? Ela não gosta, claro, já vi vários casais. Ela não gosta dele, ela não queria estar aqui, não sei o que lá, já se suporta. Não para de mexer no celular, não para de olhar pro celular. Por quê? Tá ali com a pessoa, não para de olhar no celular. O que tá acontecendo? Aí olha no celular, olha primeiro pra pessoa, olha pro celular, dá uma tamborilada de dedo, microexpressão de medo. O que tem nesse celular com essa pessoa que tá associado ao medo? Eu olho, aí eu crio minhas historinhas também. Também crio historinha, muito bom. E as pessoas, quando você chega, por exemplo, em Rio Claro, que todo mundo te conhece. Quem conhece. E todo mundo conhece seu canal, muita gente conhece seu canal. Aí você chega numa festa e a pessoa vai falar, ei... Vitor, vem cá, Vitor, tô namorando aquele cara, o que você acha? Meu saco, amado. Tem isso. Muito, pelo amor do Cristo. Gente, para com isso, por favor. Quer ver uma coisa que me deixa pistola? Em direct no Instagram. A pessoa vai lá, eu vejo assim, primeiro vê um vídeo, aí tá oculto porque eu deixo bloqueado, e uma mensagem. Aí eu vejo um vídeo, mensagem e falo, é bobeira. Vitor, mandei meu namorado gravar esse vídeo dizendo que me ama. Analisa pra mim.
Tem isso direto. Agora você imagina eu vou lá validar cientificamente que o cara não gosta da menina. Você já pensou uma situação dessa? Vamos colocar. Vou não. Não, tem até tô contando muita coisa aqui que eu acho que é engraçado. Mas tem um cara, inclusive, cara, por favor, eu não vou analisar teu caso, tá? Não posso trabalhar com isso. Não vou citar nomes, mas ele quer me oferecer uma quantia grande de dinheiro, acima de 10 mil reais, para saber se a mulher tá traindo ele ou não. E aí, assim, você fala, nossa, qual o problema nisso? É que o problema, assim, primeiro, eu não gosto de trabalhar nesse tipo de caso, eu acho extremamente desconfortável. Toda vez que eu trabalhei, deu muito problema depois. O outro lado veio falar comigo, até porque é fácil me achar. Eu sou uma figura pública, então é fácil. Fala que é grande, é alto, né? Você vê na multidão uma vareta, sou eu passando ali. Ainda bem, melhor do que com 25 quilos a mais. Não? Graças a Deus, da vareta. Graças a Deus. E aí, e segundo que assim, o cara conta umas coisas na história dele. Ela começou a dormir 3 dias fora de casa. Eu falei, amigo, você não precisa de mim não, cara. Você tá em dúvida do quê, cara? Não precisa de um analista? Mas Ele quer só que você dê o carinho. Você carimbe ali pra ele aquele papel. Selo de corno? Verificação. Selo de verificação, porque já tá claro, né? Tá louco, cara. Mas deve ter muito isso. Então os casos amorosos aparecem aos montes. Muito, muito. Acho que é o que mais aparece. Mas já apareceu algum dramático, assim, uma mãe pedindo pra você identificar se aquele cara tá batendo na filha? Sim. Então, esse eu pego pra fazer, que nem eu falei pra você. Tô trabalhando num caso... Não sei se eu posso falar. Porque de violência doméstica, digamos assim. Isso é bem recente, eu não sei o que eu posso falar, eu não sei mesmo. Mas basicamente acontece muitas situações assim, o pai, a mãe tem a guarda dos filhos, e aí os filhos se queixam de passar o fim de semana na casa do pai. E aí o filho vai lá e fala de uma brincadeira, ou nas filmagens de festa de aniversário, o pai está sempre com a região genital muito próximo do filho. Empurra a cabeça do filho em direção à região genital. Então aí a mãe fica em dúvida, entra em contato. Ixi, isso daí, infelizmente, acontece muito. É mesmo, né? Infelizmente. Mas isso é gravíssimo. É gravíssimo. Dá pra ter, assim, umas 2 entrevistas falando só sobre isso. Porque isso no Brasil é um tema complicadíssimo. Essa lei da alienação parental, se você pegar para estudar a fundo, isso aí é complicadíssimo. Alienação parental, isso é uma coisa que é muito... Porque tanto pode ser verdade essa história, como pode ser uma mentira deslavada. Sim. E prejudica mortalmente o outro. Não, né? acho que além assim, da criança, que já está liquidada, né? A criança, como você falou, liquidada. Quando eu trabalho em casos que envolvem criança, eu sempre peço vídeo para os dois, para o pai e para a mãe. Porque acontece muito assim, da mãe, como você falou, vir buscar provas para incriminar o pai. Então, fica aquela busca... Ou vice-versa, Ou vice-versa. Em geral, obsessiva, né? E eu peço para os dois. Então, eu quero ver um vídeo com você, se tem algum vídeo de vocês brincando, aniversário, viagem, festa de família, brincando. Tem um vídeo de 2 horas. Perfeito, maravilhoso. 2 horas, assim, 2 horas, 50 minutos é muito bom. Se é 2 minutos, eu já suspeito. Falo assim, eu acho que o cara ligou a câmera ali e falou, vamos brincar, filho. E já não é o que eu quero. Eu quero uma reação espontânea. Porque o que acontece? No momento que ocorrem os abusos, perto da data, ou após ou antes, há o ensaio mental. Então, o adulto que vai cometer o abuso, na maioria das vezes o homem, né? Tem uma pequena minoria ali, né? As mulheres cometem também, mas a vasta maioria é o homem. Ele vai ensaiando dessa visualização, processo de visualização. E ali você vê na linguagem corporal. Sempre que o filho passar a língua na boca, se coçar, né? Manipular a mão próximo à região genital. Ou, como eu te falei, pega a criança e coloca a cabeça dela próximo da região da virilha. Então, tem esse ensaio, aí eu já começo a levantar pontos. Aí eu pego pesquisas e falo, comportamento predatorial sexual, blá, 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 blá. Segundo a entrevista de John Acuff, tarará, tarará. Aí eu cito no laudo. Aí você sedimenta o laudo, referencia com essas informações. Mas infelizmente tem bastante. Mas tem casos divertidos também, né? Nossa, tem. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um divertido para ele terminar para cima. Tá, um exemplo interessante que ocorreu recentemente. Tem muita assessoria, muita pessoa que pede assessoria. Tipo assim... Um cara vai fazer um pitch de venda e ele quer ver se ele está com uma linguagem corporal positiva, uma linguagem corporal bacana. Deixa eu lembrar aqui. Isso aqui foi em Manaus, foi em Goiânia. Esse foi muito interessante. É uma academia de vendas, pessoal, gente boa pra caramba, pessoal da MyBrooker, pessoal top, gente boa pra caramba. Me contrataram para palestrar, para fazer uma consultoria de vendas. Então, para analisar se os vendedores, como é que estava o comportamento. E eu observei ali, né, que o presidente, o diretor da empresa, ele tinha um comportamento assim, sempre com os homens da alta cúpula, muito próximo. Então ele sempre ficava muito próximo, colocava muito o braço por cima. Eu falei, caramba, esse cara tem caso com esse pessoal, não é possível. E quando eu cheguei lá, ele falou, cara, vou te levar para jantar. Eu falei, eita. Eu falei, epa.
A gente foi jantar, me levou num baita restaurante chique, o Grá, o maior restaurante, o restaurante mais alto do Brasil. Aí comprou vinho, não sei o quê. Eu falei, esse cara tá querendo alguma coisa comigo. Comecei a conversar com o cara. E nisso eu já estava fazendo a consultoria para a empresa dele. E eu falei, cara, o que o pessoal é tão próximo à sua empresa aqui? O que acontece? Me fala você. Eu falei, agora eu vou pegar o cara. Vou pegar alguma coisa aqui, ele vai revelar interesse sexual, né, tensão sexual. Ele não sabe o que é. A gente começou há 7 anos atrás e a gente estava quebrado. A gente recebeu uma proposta. E a proposta era para apenas ir eu da empresa. E a empresa ia fechar. Então todo mundo ia ficar sozinho, ia cada um pro seu lado. Então hoje eu sempre falo que o principal é o laço. Aí eu falei, olha só, eu achando que era um negócio sexual. E era outra coisa. E na verdade o cara força essa proxêmica por medo daqueles 7 anos atrás que ele ia se separar. Então eu acho muito louco isso. O barato acho que é assim, como a gente tem que olhar um sinal e investigar, e não rotular. Ah, é gay. Não pode comprar de cara aquela primeira impressão. E ali eu falei, cara, assim, é o Ronaldo, é um cara que eu respeito muito, é um baita de um líder. Tem que ter a vivência da coisa. Mas esse foi um caso bem bacana de trabalhar. E claro que eu temia por mim. Eu falei, o que é isso? Sai fora, vou dormir nessa cidade aqui, eu preciso estar esperto. Mas foi muito bacana esse caso. Ali eu observei uma linguagem corporal, fui induzido ao erro por um viés, né? E ali investigando, interrogando o cara, eu obtive o extremo contrário, né? E aí, de modo geral, você consegue levar a vida sem ficar analisando o tempo todo? Nem um pouco. Não, né? Eu acho bem difícil. E acho que isso é uma das coisas que mais me estressa no dia a dia, sobrecarrega. Porque, por exemplo, a expressão facial mais comum no dia a dia é o desprezo. Eu não sei porquê, não existe explicação sobre como isso. assim? E aí, Vitor? Pô, desculpa, por exemplo, cheguei atrasado. Não, sem problema. Desaprovação, desprezo. Já não gostei, mas não tem problema, vamos lidar. Porque o desprezo é uma emoção de intensidade baixa. Ele é rápido, ele ocorre, mas ele é uma intensidade baixa. Daqui a pouco você já esqueceu. Ele não é perto do ódio, da raiva, nada? Não, o ódio é nojo. É uma camada sentimental do nojo em excesso. Porque quando eu sinto ódio, eu quero exterminar a fonte do nojo, aquilo que me causa nojo. O desprezo é assim, não concordo, desaprovo e concordo e acho que o meu é superior ao seu. Desprezo. Agora, é complicado você conviver diariamente assim, tá indo em empresa, em eventos, e a pessoa... O diretor da empresa, qual é o seu nome mesmo, querido? O que você faz? Linguagem corporal. Muito legal isso daí que você faz. O cara nem me conhece, ele não tem referência nenhuma. Como que ele pode sentir desprezo, sabe? Então, assim, isso no começo foi um choque, porque acontece muito. E eu entendo até, eu acho que talvez pela minha idade, acho que nos próximos 10 anos é isso que vai ser de recepção, né? Ou não também, né? Mudou muito mas agora. Que bom que você tem cara jovem, é jovem. Você vai ter muito tempo para envelhecer. Mas acho que lidar com isso é difícil no começo, porque... pessoas próximas, às vezes sua família, alguém da sua família vai mostrar desprezo pra você, nojo, vai discordar de algo que você tá fazendo. Isso nas relações pessoais deve ser bem complicado. E aí você vai fazer o quê? Quando eu tô calmo, eu só fico quieto. Quando eu tô estressado, eu falo, tira esse desprezo da cara aí, vai, pode desfazer essa expressão aí. Agora, no dia a dia normal, vai, você sabe que eu tô certo, não faz desprezo pra mim não. Coitada, Letícia é uma santa, vai pro céu, minha namorada. Letícia é a namorada? Nossa, noiva. Noiva? Vai pro céu, porque aguentar... E quando ela fala em casamento, você cuida bem da sua expressão facial? O que é isso? Isso aqui é uma manipulação, para não expressar nada. Quando ela fala em casamento, eu coloco a máscara do Homem de Ferro. Assim, como é que é a máscara? Não, a máscara é a máscara labial aqui, ó. Eu já sei que é assim, quando eu não quiser alguma coisa, eu vou fazer assim. Já fica esperto. Pressionou o lábio, o cara tá se segurando para não mostrar o que ele quer. Ficou manipulando, mordendo. Muito legal. Morder o lábio de baixo também vale? A D28, sim. Aprendi. Manipulação labial é sensação de forte tensão emocional. O cara tá se segurando ali. Tá certo. Complicado, mas a gente vai. Eu quero fazer um curso. Quando você for dar um curso, você me fala, tá? Porque eu quero estudar com você. Estamos em São Paulo em julho. É muito útil, é mesmo? Estamos em São Paulo em julho. Eu não tenho conhecimento da agenda, mas eu sei que é em julho, não sei o dia. Mas aí, só me acompanhar. Vai ser um curso presencial? Presencial. É um intensivo, apenas na metodologia do FEX, apenas na face. Aí em agosto eu tenho treinamento intensivo interrogatório do simulativo. Toda a linguagem corporal, eu explico o scans e a gente tem análise prática de casos como, por exemplo, Suzane von Richthofen. É um dos casos que a gente analisa lá, com a turma. É bem bacana, o pessoal é bem interativo. E o caso é bem óbvio? Com ela, sim. Com eles, não. Com eles dá pra ver que eles são bem... Com os irmãos cravinhos, principalmente São manipulados por ela? Nossa, muito. Ela é psicopata? Não tem nem o que falar. Se você vê os trabalhos da Ilana Casoy também, inclusive, isso fica muito bem marcado. No próprio livro da Ilana Casoy, você vê a hora que ela vai fazer a recriação, né? Vai recriar a cena. Quando ela chega no quarto dos pais, ela faz um ou 13.
Sorriso do Psicopata. Ah, e foi aqui que minha mãe tava, aí o Daniel entrou por ali. Felicidade. Experienciou felicidade ali. Horror. E a nossa justiça deu a ela o direito de sair no Dia das Mães. Que loucura, cara. No Dia das Mães. Eu fiquei particularmente atingida, porque, meu Deus, como é que pode deixar uma pessoa que comete um crime desse contra a mãe ser beneficiada pelo Dia da Mãe? É um absurdo. Enfim, vai entender essa justiça, né? Muito obrigada por você ter vindo. Adorei. Aprendi a beça, mas vou matricular nesse curso. Vou aprender muito mais. Valeu, gente. Ah, a caneca, esqueci. A caneca, que é o nosso brinde aqui do canal, para você. Agradecendo a vocês, pedindo para vocês se inscreverem no meu canal. Eu ia falando mandando, moto, falho. Não posso mandar, tenho que pedir, então estou pedindo para você se inscrever no meu canal, se inscrever no Metaforando, que é do Vitor, se inscrever no meu, que eu sou original, chama Leda Nagli, canal. E apertar o sininho e dar like, compartilhar, enfim. Tudo aí. Ajudar a gente a crescer e curtir, porque teremos belas matérias para mostrar, certo? Belas análises no Metaforando, belas entrevistas por aqui, ok? Valeu, até mais.